Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Final de semana abençoado para todos vocês, tá? Tava com muita saudade porque eu demorei para estar tendo mais uma mensagem para estar compartilhando com vocês, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho, a gente vai estar falando sobre as parábolas e a gente vai começar nessa parábola que ela fala da mensagem de Deus, onde é a parábola do semeador, onde ele inicia a mensagem dizendo que houve uma mulher que foi expulso os demônios dela, né? E aí depois a gente vai para a parábola da candeia. Então a gente vai estar falando da palavra de Deus, né? E a gente vai começar aqui onde está escrita a palavra do semeador, onde diz assim: e aconteceu depois disso que estava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, Jesus Cristo, tá? Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria Madalena, da qual seria 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e outras que o serviam com os seus bens. Então, ajuntando-se em grande multidão, de que todas as cidades vinham para ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre pedra e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo ela entre os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto ao caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira do coração a palavra para que não se salvem crendo. Meninos, olha isso. Eles crendo não se salvem. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem-a com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. Quando ele fala aqui tentação, só abrir um parênteses, não é a pessoa que é em pecado, tá? É nos dias difíceis, nos dias que as pessoas estão passando por tribulação, por dificuldades, tá? E caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, indo por diante, são sufocados com os cuidados de riquezas e deleites desta vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. A parábola da candeia. A ninguém acendendo uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar, nem escondida que não haja de se saber e vir à luz. Veja, pois, como ouvis, porque a qualquer que lhe tiver dado, a qualquer que não tiver, até o que parecer lhe ter dado, lhe será tirado. Vamos de novo esse versículo 18 aqui? Veja, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parecer ter, lhe será tirado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então a gente vê aqui no início da parábola do semeador, que me chamou muita atenção nessa mensagem, é que quando ele começa, ele faz questão de dizer que Jesus estava andando de aldeia em aldeia,
E aí ele cita nessa mensagem que algumas mulheres foram curadas de enfermidades e de espírito imundo, né? Então isso me chamou a atenção, aonde assim a gente pensa, quando a gente se depara com um problema, a nossa natureza é a gente se afastar daquele problema. Mas aí Jesus ele vem falando aqui que Maria Madalena, ela tinha 7 demônios que possuíam a vida dela. E por isso Jesus expulsou os demônios para que ela acompanhasse Jesus, ela andasse com Jesus. Ou seja, quando a gente vê uma situação, a gente precisa se compadecer do coração, né, com o coração de Deus, a ponto da gente ter o desejo de expulsar os demônios, para que as pessoas possam ver a luz de Deus e serem salvas, tá? E aqui ele fala também que algumas outras mulheres foram curadas de enfermidades, como foi Joana, né? Que era a mulher do procurador de Herodes. E aí tinham outras mulheres que acompanhavam, auxiliando ele no ministério dele, né? Para que fizessem as coisas que eram necessárias naquele momento. E aí ele cita a mensagem da semente, que é a própria palavra de Deus, né? Então a gente vai ver aqui, ela é tão clara essa mensagem, que realmente assim é muito interessante quando ele fala da primeira vez e da segunda vez, como ela está muito, muito bem explicada, né? Que aí os discípulos pedem para que Jesus esclareça do que ele está falando, e aí ele diz, né, que ele vai revelar para eles, mas não é para todos que é revelado o reino de Deus, né? E aí ele fala que a semente caiu junto ao caminho, e algumas pessoas, elas ouvem, entra no coração dela a palavra, mas elas crendo, elas não têm o direito de ser salvas, porque o diabo ele arranca do coração delas, né, a palavra, para que elas crendo, elas não se salvem. E aí ele fala também que existe uma outra espécie de pessoas, né, que elas recebem a palavra com alegria, mas ela não tem raiz, né? Apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação elas se desviam. Então, assim, dificuldade a gente vai passar em qualquer lugar, né? Mas ele está aqui nos alertando para que nos dias difíceis a gente permaneça mais firme ainda. A gente não se desvie porque aí chegou a dificuldade, porque chegou os problemas, porque a gente está incomodado com alguma situação que realmente aborrece a nós, né? Então ele diz que nesse dia a gente precisa estar firme, a gente tem que criar raiz. É no dia que a gente está sendo assolado que a gente precisa criar raiz, porque senão a gente vai perder a salvação de Deus, né? E aí ele diz que algumas caíram entre os espinhos, e indo por diante os espinhos a sufocaram. E os cuidados, os deleites da vida, né? As coisas cotidianas, porque a Bíblia diz que tudo isso que a gente tem aqui nessa terra vai passar. Nossa casa vai passar, nosso casamento vai passar, nosso marido vai passar, nosso carro vai passar. O que não vai passar é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não passa. Ela veio para ontem, hoje e para sempre. E essa daqui me fez lembrar de uma mensagem que um pastor que eu tinha, ele dizia, né? Ele dizia assim que ele tinha lá os ministérios deles, e aí ele tinha as macieiras, eles tinham as figueiras, e no final das contas, quem é que ficava nas lideranças eram sempre os espinheiros, que eram pessoas que estavam disponíveis para elas machucarem as outras, né? Porque a figueira não queria, porque sabia que ia ter dificuldade, a macieira também não queria, porque não queria ser assolada, e ficavam quem? Os espinheiros, que são aquelas pessoas que elas estão o tempo inteiro, o tempo todo, machucando as outras pessoas, né? Com ações, com palavras. Então, assim, a gente precisa pedir muito para Deus para que a gente se torne uma macieira, uma figueira, mas a gente seja corajoso a ponto da gente permanecer firme, não a gente se tornar um espinheiro. Misericórdia, né? E aqui mais pra frente ele diz, né, que os cuidados e as riquezas, os deleites do mundo tiram a atenção da gente de Deus. Então a gente, por isso que no dia da dificuldade a gente precisa glorificar muito mais, a gente precisa buscar muito mais, orar muito mais, jejuar muito mais, né, para que a gente se aproxime mais de Deus, e aí essas coisas elas passem, porque a Bíblia diz que as coisas desse mundo passam, a fofoca passa, disse-me-disse passa,
os conflitos passam, o que não passa é a palavra de Deus, né? E aí ele vem falando aqui um pouquinho mais para frente da candeia, da parábola da candeia, né? Que ninguém acendendo uma candeia a cobre com vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entrem vejam a luz. Então a gente vai fazer uma analogia aqui, a gente vai dizer que a luz de Deus é a palavra, e a palavra de Deus ela tem que jorrar de dentro de nós, do nosso coração, como um manancial de água viva, para que as pessoas que se aproximem de nós vejam a luz de Deus através da palavra. A palavra é a luz de Deus, os nossos desejos, as nossas intenções, elas são passageiras porque são coisas deste mundo, tá? Mas o que não passa é a palavra de Deus. E aí ele fala que tudo que está em culto será revelado, quer seja bom, quer seja ruim, né? E aí ele fala assim que como ele nos dá para que a gente tenha algo, se a gente não fizer bom fruto daquilo que a gente recebeu de Deus, até o que a gente recebeu vai ser tirado de nós. E ele não fala nisso só nessa mensagem, ele fala numa outra também dos talentos, sobre essa mensagem. Então é por isso que a gente precisa estar firme com Deus, caminhando na presença de Deus, né? E a gente também se compadecer daquelas pessoas que causam tribulação em nós, porque aquelas pessoas que causam tribulação em nós, muitas vezes elas estão sendo equivocadas por obras malignas, né? Por ações de demônios, para que elas possam entristecer o nosso coração no dia da nossa tentação, amigos. É no dia da tentação que a gente tem que ser mais piedoso, mais amoroso, mais cheio de amor de Deus, né, no nosso coração. E aqui, só para a gente finalizar, a gente vai falar também uma mensagem que ela está no livro de Efésios, capítulo 8, que ele diz assim: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, todas as obras que a gente acha que a gente está fazendo aqui para manifestar a presença de Deus, é importante que a gente faça assim, tá? É importante que a gente seja generoso, é importante que a gente seja bondoso, é importante que a gente seja piedoso e se compadeça do nosso irmão, com certeza. Mas tudo isso também vai passar, irmãos. As esmolas vão passar, os pobres eles permanecerão, né? E se não for nós, vão ser outros que vão estar fazendo a obra do Senhor, porque Deus ele não depende diretamente de nós, né? Ele usa quem ele quiser. E que seja nós, né? Mas mesmo que a gente deixe passar despercebido, ainda assim o Senhor, ele estende a sua mão à maneira dele, né? Então, assim, essas obras que nós fazemos, elas vão todas passar, os doentes vão passar, né? Os enfermos vão passar, tá escrito lá no livro de Apocalipse, a tristeza vai passar, o que não vai passar é a palavra de Deus. Então a gente precisa estar focado profundamente na palavra de Deus, para que a gente também não passe num distraimento nosso, numa distração nossa, a gente também não passe e a gente esteja ali, ó, grudado com Deus, firme, com o nosso candeeiro ali aceso, conforme diz aqui na palavra. E o que for maligno, ele vai ser revelado de uma maneira ou de outra, né? Não tem nada que a gente que não seja descoberto. Então, assim, o nosso caráter vai ser revelado de uma maneira ou de outra, as nossas intenções do nosso coração serão reveladas de uma maneira ou de outra, os demônios serão revelados de uma maneira ou de outra. Mas a única coisa que a gente sabe é que a palavra de Deus ela não passa, né? As promessas de Deus sobre a nossa vida, elas não passam. E as promessas de Deus, elas são boas, perfeitas e agradáveis, né? Então esse dom de salvação, ele não vem de nós, ele vem de Deus. Por isso que Deus ele fala pra gente ficar alerta, porque ele está nos observando, né? Ele está vendo a nossa conduta. Por isso que ele fala: irmão, examine-se a si mesmo, né? Porque ele está observando cada detalhe da nossa conduta. Por isso, ele diz que a salvação não vem de nós, é de Deus. Porque às vezes a gente vê alguém que tem um coração que, poxa, parece super bacana, um coração super legal, uma ação super generosa, mas essa coisa vai passar. O que não vai passar vai ser a palavra de Deus, ou seja, a ação de Deus através da vida dessa pessoa, né? Então a gente precisa estar alerta sobre isso. Leiam lá o livro de Lucas, capítulo 8,
né, a parábola do semeador e a palavra da candeia. Peçam ao Espírito Santo para que ele venha revelar uma mensagem poderosa aí no seu coração e que a paz seja com todos. E até a próxima mensagem. Tchau, tchau, pessoal.